Boa noite. Declaro aberta a 170ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra ao secretário da mesa diretora, vereador Joaquim de Assis dos Santos, para proceder à chamada dos vereadores. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Aparecido Borba, presente. Danilo Amâncio Alberto Costa, presente. Joaquim Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. E Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com no mínimo 8 horas de antecedência, conforme regimento interno? Sim. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta ata? Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? A ata está aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos agora à segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de resolução número 006/2024, de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal, tem por objetivo alterar dispositivo do regimento interno. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Em discussão em segundo turno, o projeto de resolução número 006/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de resolução? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de resolução número 006/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de resolução número 006/2024, salvo emenda. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de resolução número 006/2024 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário da emenda aditiva número 001/2024 ao projeto de resolução número 006/2024. De iniciativa do vereador Antônio Marcos Martins, tem por objetivo alterar dispositivo do regimento interno. Por se tratar de segundo turno, dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, a emenda aditiva número 001/2024 ao projeto de resolução número 006/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre a emenda? Não havendo quem queira falar sobre a emenda aditiva número 001/2024 ao projeto de resolução número 006/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, a emenda aditiva número 001/2024 ao projeto de lei número 006/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eleodoro. Não. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Não. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Não. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Não. A emenda aditiva número 001/2024 ao projeto de resolução número 006/2024 ficou empatada. 4 votos favoráveis, 4 votos contrários. Eu voto desempato não. A emenda aditiva número 001/2024 ao projeto de resolução número 006/2024 foi rejeitada em segundo turno. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 057/2024, de iniciativa do vereador Cláudio Aparecido Borba. O projeto em pauta tem por objetivo dar denominação à estrada municipal. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 057/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei?
Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 057/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 057/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 057/2024 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 024/2024, de iniciativa do senhor prefeito municipal. O projeto de lei complementar tem por objetivo alterar dispositivo da lei municipal número 562, dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Bueno Brandão. Projeto de lei complementar número 024/2024 altera a redação do parágrafo único do artigo 141 da Lei Municipal número 562, de 9 de março de 71, e dá outras providências. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 141 da Lei Municipal número 562, de 9 de março de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Fica autorizada a prestação de serviço voluntário nos termos da legislação específica. Artigo 2º. Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei Municipal número 562, de 9 de março de 1971. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Bueno Brandão, Minas Gerais, 21 de outubro de 2024. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. Encaminho para a apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa o incluso projeto de lei que visa alterar a redação do parágrafo único do artigo 141 da Lei Municipal número 562, de 9 de março de 1971, Estatuto dos Servidores Públicos. Referida alteração legislativa faz-se necessário para adequar o Estatuto dos Servidores com as disposições normativas do Governo Federal, sobretudo com relação à Lei Federal número 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, a qual autoriza a realização do trabalho voluntário em entidade pública. Assim sendo, visando a melhor adequação legislativa, busca-se, com o referido projeto de lei, permitir a realização do trabalho voluntário em nosso município, estabelecendo e regulamentando tal prestação de serviço em projeto de lei próprio e específico, prezando por uma leitura clara e coerente, de forma a delimitar o voluntariado da forma como precisa ser feito, visando sua melhor aplicação prática no dia a dia. Dessa forma, por ser medida de interesse público, submeto o presente projeto de lei para apreciação e deliberação de todos. Certo de contar com a compreensão e o apoio dessa Igreja Casa, submeto com minhas considerações e saudações. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 024/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Com a palavra, vereador Antônio Marcos Martins. Senhor presidente, obrigado. Boa noite, em nome do qual cumprimento os demais vereadores também. Público presente, boa noite. Colaboradores da casa, a quem nos acompanha à distância. A alteração faz-se importante, até que está respaldada na lei federal, já lida na justificativa. A matéria, contudo, ela deixa de abrir espaço também para aquelas pessoas que resolvem fazer as melhorias nos bens públicos com força própria. Porque ela fala da prestação do serviço para as entidades públicas, mas não nos bens públicos de forma voluntária, de forma força
própria. Isso a lei federal não traz, e essa lei municipal também não. Nós já temos vários exemplos dentro de Bando Brandão recentemente, que pessoas, por exemplo, fizeram parcerias para melhorias em área rural. Um momento importante para a gente respaldar e dar legalidade a isso. Eu vou citar o exemplo recente que eu encontrei num trabalho de comunidades rurais na Bahia, por exemplo. Produtores rurais lá fizeram por recursos próprios, com a licença do poder público, mas com recursos próprios, asfaltamento, por exemplo. Grandes produtores rurais para escoamento da produção, sendo que o governo do estado até então não estava conseguindo fazer, nem os municípios. E isso é um avanço, porque hoje nós não temos um respaldo legal para essas pessoas que querem fazer esse tipo de coisa dentro de Bando Brandão. Então, como esse projeto de lei, ele é do serviço voluntário, é importante colocar também essa possibilidade dentro desta legislação, desta lei, porque vai ser aprovada, não tem problema nenhum em ser aprovada, já que está escorada em lei federal. Nesse sentido, eu proponho a todos a aprovação de uma emenda aditiva a esse projeto de lei, no sentido de que nós possamos ter também essa possibilidade das pessoas com recursos próprios para fazer o voluntariado em espaços públicos também. Só um instante, por gentileza, deixa eu anotei hoje essa emenda aqui. Autoriza que pessoas físicas e jurídicas possam custear e ou executar, aí no caso, duas possibilidades. Às vezes a prefeitura, por exemplo, ela pode ceder os materiais e as pessoas fazerem. Seria a execução. E às vezes as próprias pessoas custeiam e realizam as melhorias. Executar melhorias nos espaços públicos municipais, apresentando justificativa técnica ao Poder Executivo, desde que tenha justificativa técnica. Não é simplesmente sair fazendo sem o aval do Poder Executivo. E aí, no caso, os artigos 5º e 6º passariam a vigorar como 6º e 7º, respectivamente. Então, a redação é simples. Júnior, boa noite. Fica autorizado que pessoas físicas ou jurídicas possam custear e ou executar melhorias nos espaços públicos municipais, apresentando justificativa técnica ao Poder Executivo Municipal. Posso dar só uma sugestão pequena? Aí, no caso, aí, desde que apresente a justificativa técnica e a autorização prévia do Poder Executivo também. Acrescentar só isso. Porque se... porque se ele apresenta técnico mas não tem autorização, aí a gente faz. Mas daí, não sei, porque tem muitas coisas aqui em Bando Brandão que fazem parte de um patrimônio. Né? O patrimônio que não pode ser mudado as características, nem nada. Né? Então, mas tudo é patrimônio. Né? O que eu quis dizer, apresentou a justificativa técnica, vai caber ao Poder Executivo permitir ou não. Essa é a questão. Então, tem que ter apresentação de justificativa técnica. Já é um patrimônio tombado? Então, mas aí desde que isso. A autorização. Nessa questão, entendeu? Seria dessa forma. Pois bem. Mais alguém? Falar sobre o projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 024/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 024/2024, salvo emenda. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim.
Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 024/2024 foi aprovado em primeiro turno, salvo emenda, por unanimidade. Em discussão, a emenda aditiva número 001/2024 ao projeto de lei número 024/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda? Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. o senhor Gustavo muito bem disse que tem que colocar a emenda dentro do projeto de lei e não dentro do estatuto. Complementar. Dentro do projeto de lei complementar e não dentro do estatuto. Ele está correto nesse sentido. Então a emenda a gente discute depois junto com o projeto de lei complementar. A emenda vai para o projeto de lei, De lei número complementar. 058. 58, né? Isso. Perfeito. Tudo bem. Então, o projeto de lei complementar número 024/2024 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 058/2024, de iniciativa do senhor prefeito municipal. O presente projeto tem por objetivo regulamentar o serviço voluntário no âmbito do município. Projeto de lei número 058/2024. Dispõe sobre a autorização e a regulamentação do serviço voluntário no âmbito do município de Bueno Brandão, Minas Gerais, e da outras providências. Artigo 1º. Fica autorizado no âmbito do município de Bueno Brandão, Minas Gerais, a realização do serviço gratuito, comumente conhecido como serviço voluntário. Parágrafo único. Considera-se serviço voluntário, para fins desta lei, a atividade não remunerada prestada por pessoa física à administração pública, que tenha como objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Artigo 2º. O serviço voluntário não gera qualquer vínculo empregatício com o município de Bueno Brandão, tampouco obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Artigo 3º. O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de parceria com a administração pública e o prestador do serviço gratuito, devendo o documento abordar o objeto, as condições do seu exercício e o seu prazo de duração. Artigo 4º. O prestador do serviço voluntário não receberá qualquer tipo de remuneração pelo desempenho do seu trabalho, mas, a depender do caso, poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho de suas atividades relacionadas com a administração pública. Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas pelo poder público, bem como deverá constar tal possibilidade no termo de parceria firmado entre as partes. Artigo 5º. Essa lei poderá ser regulamentada mediante decreto, no que couber. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Bueno Brandão, Minas Gerais, 21 de outubro de 2024, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. Em caminho para a apreciação dessa Igreja Casa Legislativa, o incluso projeto de lei que visa autorizar, bem como regulamentar a realização de serviço gratuito, também conhecido como serviço voluntário, no âmbito do município de Bueno Brandão. Tal projeto de lei trata especificamente da prestação de serviço gratuito em prol da administração pública, o qual passa, a partir de então, ser permitido, o que não acontecia anteriormente por conta do Estatuto dos Servidores Públicos. A autorização para a prestação de serviço gratuito visa contribuir com o interesse coletivo da nossa população, uma vez que eles só podem ser realizados com os objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Além disso, o serviço a ser realizado de forma gratuita não trará qualquer ônus para o poder público, uma vez que o prestador não receberá remuneração pelo desempenho do seu trabalho. Não obstante, cumpre-se ressaltar que a legislação federal também prevê a autorização da realização do serviço público voluntário em entidade pública,
conforme preceitua a Lei Federal número 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. Desse modo, certo de contar com o apoio de todos os nobres colegas por ser medida de interesse público, encaminho o presente para apreciação e para posterior aprovação. Atenciosamente, Silva Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 058/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 058/2024, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 058/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Salve emenda, sim, senhor presidente. Equívoco, salve emenda. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 058/2024 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade, salvo emenda. Então, em discussão em primeiro turno, a emenda aditiva número 001/2024 ao projeto de lei número 058/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre a emenda? Não havendo quem queira falar sobre a emenda aditiva número 001/2024 ao projeto de lei número 058/2024, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, a emenda aditiva número 001/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. A emenda aditiva número 001/2024 ao projeto de lei número 058/2024 foi aprovada em primeiro turno por unanimidade. Informa aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de resolução número 006/2024 e o projeto de lei número 057/2024, ora aprovados em segundo turno, serão também apreciados em redação final nesta mesma reunião. Suspendo os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final do projeto de resolução número 006/2024 e do projeto número 057/2024. Senhores vereadores, dispensam os 10 minutos? Sim. Reabertos os trabalhos, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de resolução número 006/2024 e do projeto de lei número 057/2024. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de resolução número 06/2024. Senhores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de resolução número 006/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de resolução número 006/2024, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de resolução número 006/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 057/2024. Senhores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 057/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 057/2024, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 057/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.